Olá, sejam bem-vindos ao programa Gestão Familiar. Hoje temos a presença de Roberto Gonzalez, um grande especialista em governança corporativa. Robertão, meu amigo, muito obrigado. Se apresente ao nosso assinante primeiro, por favor. Eu agradeço, Rica, mais uma vez estar aqui com vocês. Eu sou sócio da Bússola Governança, Consultoria e Treinamento. A Bússola existe desde 2015. Ela foi criada porque eu precisava de mapeabilidade de horários, né, devido a uma questão familiar. E com isso criei essa empresa, trabalhava já em consultoria, implantação de governança e sustentabilidade e venho atuando nisso. Venho atuando com implantação de conselhos de administração, conselhos fiscais, comitês, sou membro de conselho, sou membro de comitê, essa é a minha atuação profissional. Então vamos falar do que você sabe. E você sabe quando você vem aqui, eu gosto de pôr você na parede. Governança corporativa para o empresário. Qual a importância disso? Porque se discute muito. O tema é da moda, o emodismo, seja o nome que quiser dar. Por que governança corporativa para o empresário? Porque eu, empresário, tenho que ter a governança corporativa no meu negócio. Muito bem. Você é o grande especialista nisso, me prove. Eu provo para você, eu provo. Você é empresário e você quer crescer a sua empresa, você quer vender a sua empresa, você quer fazer uma fusão, quer abrir capital. Qualquer hipótese que seja, a governança agrega valor. Teve um empresário que vendeu a empresa dele por 240 milhões. Ele chegou a conversar comigo no ano passado, final do ano passado. E aí, quando ele vendeu a empresa, ele falou: Roberto, não deu tempo, né? Mas se eu tivesse posto governança, eu ganharia pelo menos uns 80 milhões a mais. Eu não sei de onde ele tirou esse valor, mas ele falou isso. Com certeza, eu não teria vendido por 240, teria vendido por um valor superior. A governança agrega valor, isso já é comprovado. A McKinsey fez estudos para isso, que a governança chega a aumentar o valor de uma empresa em 23%. Tá? Então, realmente agrega valor. Então, 240 milhões seria um pouquinho menos do que os 80, mas agrega valor. Então, se você vai vender, ter governança contribui para que o valor seja maior para a venda, para que você ponha dinheiro no seu bolso. Você vai fazer uma fusão, você vai ficar com um percentual maior dessa fusão. Você vai abrir capital, você vai ter uma valorização maior e você já está pronto para a abertura de capital. Então a governança traz esse princípio para a empresa e para o empresário. Uma outra pergunta que me fizeram, porque quando você vem aqui, eu converso com os empresários e as perguntas vêm de vários lugares, são perguntas boas. Conselho consultivo versus conselho de administração. Qual é a grande diferença? Porque eu conversando com os empresários, e eu estou falando dos empresários médios e pequenos, não estou falando de empresas de capital aberto, você sabe disso, conhece muito bem, e você também é especialista nessa área. Existe um grande conflito. Eles não entendem a diferença, consultivo e administração, e muitos dizem que é a mesma coisa. Diferença entre um e outro para o empresário. Então, quando é um empresário, o cara montou o negócio dele, não importa quantos anos tem a empresa, ele criou e a empresa está faturando, não importa se é 10 milhões, 100 milhões, a empresa está crescendo, está faturando. Você convencer esse empresário que vai vir alguém de fora, dar pitaco, porque eles falam isso. Sim, é pitaco. O cara vai dar pitaco na minha empresa. Não conhece nada, não sabe nada e vem aqui dar palpite. Isso é difícil de ser incorporado na organização. Isso é muito difícil. Qual é o caminho que você tem para convencer esse empresário da importância de uma opinião externa? O conselho consultivo. Mas é importante que ele esteja no estatuto da organização, porque senão ele nunca vai se reunir, nunca vai se organizar. Não. Conselho consultivo profissional e remunerado. Isso é importante. Ele vai dar o quê? Ele vai aconselhar, mas a decisão continua sendo do empresário. Então ele vai estar ouvindo conselhos de como conduzir o negócio. São pessoas que vão estar aconselhando ele, mas é ele que vai tomar a decisão. Então o que acontece com isso? Com o passar do tempo, ele vai vendo que os conselhos são bons, que as ideias são boas, o conselho consultivo já fica com uma característica muito aproximada de um conselho de administração, mas ele não é deliberativo, nem tem responsabilidade diante disso, ele só está aconselhando. Com o passar do tempo, estatisticamente mais ou menos uns 3 anos, ele próprio quer que esse conselho consultivo vire conselho de administração, porque ele quer dividir o risco da decisão dele com os demais membros do conselho. Então é um caminho natural que o próprio empresário já... Ninguém impôs nada para o empresário. O conselho consultivo não é imposição, o nome já fala. Está só aconselhando. Você vai pôr em prática ou não o conselho se você quiser, a palavra final é sua. São pessoas para te aconselhar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para isso. Só que com o tempo você percebe que
solicitações, as recomendações você está pondo em prática. Peraí, se eu ponho isso em prática, por que não dividir o risco com eles? E aí você transforma esse conselho consultivo em conselho de administração. E na maioria das vezes, os membros do conselho consultivo até aceitam, só que geralmente tem um pouquinho de majoração da remuneração desses conselheiros, porque o risco, eles não tinham risco, eles passam a ter risco. Não, eu acho que ficou claro, eu acho que as pessoas têm que entender, porque você falou uma coisa que é fundamental. Você dizer a um dono de uma empresa que você tem que ter alguém para dar opinião sobre o negócio dele é a coisa mais difícil do mundo. Ele não aceita a opinião dele do próprio filho. Que vai ser sucessor Isso dele. Então imagina de alguém de fora da organização. Você vai dizer para o cara, olha, você tem que... Porque eu acho que você tem um trabalho que você faz muito bem feito, que é a parte da governança, do conselho, e porque é muito difícil você conscientizar um dono de uma empresa, eu digo dono é aquele cara que fundou, que sofreu, ficou sem dormir, que se ferrou, e dizer para o cara, olha, eu vou trazer um cara de fora, pode ser o Bill Gates, o cara vai dizer, esse cara não serve para a minha empresa. Lógico, o negócio está mudando, mas eu acho que o trabalho que você vem fazendo é uma coisa de conscientização, que eu acho que é muito legal, porque o cara está mostrando que todo mundo vai ter que passar por isso. E eu acho que o conceito que você coloca é assim, quando eu comecei meu negócio sozinho, eu tenho 1 metro quadrado que eu trabalho. Daqui 10 anos eu estou com 200 metros quadrados, eu não consigo mais sozinho. Exatamente. Entendeu? E as pessoas que começaram comigo aprenderam a dizer amém a tudo. Então, se eu não tiver alguém para me ajudar, e o consultivo eu acho que é perfeito, você foi claro o que você falou. As pessoas vão dizer, a responsabilidade é minha. Exatamente. Se o Roberto está me dizendo, não põe o copo aqui porque pode quebrar, eu sei que vai quebrar, mas se eu quiser, o risco é meu, vou me ferrar e dane-se. O conselho consultivo não corre o risco. Não tem Ele risco só nenhum. aconselha no que é melhor, mas o risco... Não, é sempre do dono. E é do dono. Eu acho que esse é o melhor programa para a média empresa, até o cara ter a formação e entender a importância do conselho de administração. Perfeito, é isso mesmo. Porque, não sei se eu penso certo, mas o conselho de administração é mexer no negócio dele e é muito mais difícil. Não sei se você pensa a mesma coisa. Então, o conselho de administração, ele vai tomar as decisões estratégicas e cada conselheiro tem um voto. Sim. Né? Então, ou seja, você, empresário que criou aquele império, tem um voto. E o outro cara do outro lado da mesa, que veio do mercado, tem um voto também. Aí você imagina para o cara que tem 40 anos. Então, mas, estatisticamente, volto a falar isso, quando você tem um modus operandi, você tem a prática do conselho consultivo, 1, 2, 3 anos, o empresário vai vendo que quase 100% dos conselhos que estão sendo dados, ele está seguindo, não tem mais sentido ficar como conselho consultivo. O melhor é validar e transformar isso no conselho de administração. Deixa eu te fazer outra pergunta. No conselho de administração existem comitês. Vamos lá, a gente já vai falar sobre comitês. Aí eu vou fazer uma pergunta por causa de alguns clientes que eu conheço. No conselho consultivo, vou perguntar quem conhece. O comitê, você acha que é um preparo para ele entender conselho de administração? Ou você, por exemplo, secretaria do conselho de administração, num comitê consultivo, você acha que funciona? Funciona porque faz com que o conselho consultivo realmente fique operante. Uma empresa que não tem conhecimento de governança, quer implantar um conselho consultivo sem uma secretaria de governança que vai dar todo o aparato, lembrando que secretaria de governança não é pessoa para trazer cafezinho. Não. Vamos colocar um status com o secretário-geral da ONU. Vamos fazer o seguinte coisa. Vamos deixar claro, explique ali o que faz o secretário de governança corporativa numa empresa. O secretário de governança, ele faz com que o conselho funcione. Lembrado, é o que traz café. Gostei daí, gostei do que você falou. É como se fosse um autodiretor, um membro da alta administração da empresa, uma pessoa relevante e importante, com a remuneração mais baixa, mas é isso, o status que essa pessoa tem. Né? Ele faz com que o conselho funcione, com que todas as demandas do conselho sejam implementadas. Então, por exemplo, ele cria lá o famoso semáforo, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Porque não vão inventar coisa, né? Vermelho, não foi executado nada ainda. Amarelo, foi executado 50%. Verde, foi executado 100%. É simples assim, né? Então, todas as deliberações do Conselho têm que ser acompanhadas. Por incrível que pareça, tem empresa na Bolsa faturando bilhões que tomava decisões e não eram implementadas. Por incrível que pareça. Porque ninguém monitorava o atendimento dessas decisões. Então, eu que sou empresário, montei minha empresa, montei o Conselho Consultivo,
Mas ele não está funcionando. Por quê? Porque não tem ninguém que faz com que ele funcione, que as reuniões aconteçam, que a pauta seja montada. Então tem que montar uma pauta. Como é que se monta a pauta? Entre o conselho e a diretoria. Né? O conselho é que manda na empresa, a estratégia vem dele. Mas a diretoria tem suas demandas, eu tenho que achar um equilíbrio entre isso. Então a secretaria faz essa ponte e com que ele funcione e que ele seja atuante. Você montar um conselho com notáveis e não ter alguém que faça o operacional do conselho funcionar. O conselho é estratégico, mas ele tem o seu operacional, não funciona. Então é importante que você tenha a Secretaria de Governança que vai dar o suporte ao conselho e aos comitês. Então a Secretaria faz ata, suporte... Faz. Ela monta todo... A pauta é responsabilidade do presidente do conselho. Mas quem faz a operacionalização da pauta e trazer o material que é fundamental para cada item na pauta é a Secretaria do Conselho. Que a Secretaria do Conselho, brincando, fica com um chicote na mão e batendo na diretoria para que entregue as informações para ele, para poder subsidiar o Conselho. Porque, por exemplo, vai ter reunião do Conselho amanhã, dia 20... Amanhã vai ter reunião do Conselho. O cara não pode chegar o material hoje para você. Você tem que analisar, material com 40 páginas, você tem que analisar, estudar. Então, o mínimo que se aconselha é que chegue uma semana antes. A diretoria, não por má fé, mas ela está sempre querendo entregar o material mais atual possível. O mais atual possível é 1 hora antes da reunião. Que não vai conseguir. E não vai. Então, eu tenho que pôr um prazo, 1 semana. O que tiver naquela 1 semana, pronto, fecha e entrega para o conselho. Se tiver alguma coisa que ocorreu de altíssima relevância naquela 1 semana, põe um slide à parte, informa os membros do conselho e passa essa informação. Entendeu? Vamos lá. A gente sabe que as grandes companhias, as de capital aberto, elas são obrigadas a ter o conselho de administração e vários comitês. Uma questão CVM, vamos chamar assim. Ela tem para o novo mercado, comitê de auditoria, é uma autorregulação, mas é isso mesmo. Vamos falar a seguinte coisa. Eu vou falar das médias empresas agora. Qual a importância que você enxerga? Eu não vou falar das pequenas, porque eu acho que elas não estão preparadas para isso. Mais difícil. Mas eu acho que é muito difícil, a gente sabe disso, você também sabe, não adianta a gente falar de uma coisa que não vai acontecer. A pequena tem que se preocupar talvez com sucessão. Com sucessão, uma outra coisa, né? Eu acho que não é o caso. Mas a média empresa, ela já está num patamar que pode chegar na grande. Sim. Né? E já tem o faturamento, talvez, bom. É importante, como você enxerga, além do conselho, que eu acho que muitas já tem, de qual os comitês que você indicaria, não o tamanho de uma grande, mas que você acha importante, o empresário que está vendo aqui agora, que tem média empresa, fala, esse comitê é importante, baseado no seu conhecimento, na sua experiência, você fala assim, este comitê eu indicaria para sua empresa, com certeza, faça, porque vai te dar resultado. Eu acho que... É a sua última pergunta. Agradeço. Fundamentalmente... tem que ter um comitê de auditoria, compliance e controles. Porque qualquer organização tem que ter isso. Né? Inclusive uma média empresa. A pequena já deveria começar tendo isso. Então, como muitas empresas não têm isso muito estruturado, porque acham que isso é para grande, estão começando a ter um comitê e vendo quem dentro da empresa, que assistente, que analista, vai fazer esse tipo de trabalho para implementar as decisões que esse comitê vai tomar, aprovadas pelo Conselho de Administração. O comitê, geralmente, né, é um pedaço do Conselho de Administração. Quanto tempo você acha que, cortando, eu sei que o nosso tempo está curto, mas você acha que eu posso preparar uma pessoa para cuidar desse comitê? 9 meses. 9 meses. 9 meses você tem cursos, tem treinamento, tem board cases, tem sistemas, né, que funcionam para isso. Mas tendo um comitê de auditoria, um comitê de ética, porque hoje, se você principalmente trabalhar com empresas europeias, tem que ter. Então, qual é a conduta, se houver um desvio de conduta, o que acontece na organização, você começando com esse já está bom. Depois você vai ter o comitê de finanças, porque essas empresas familiares, as decisões financeiras são muito na intuição. Também, por incrível que pareça. Centralizado na família, que é a família que cuida do negócio. Eu não gosto de passar. Então, aí você tem que dividir essas decisões, porque aí você divide o risco para ter um ganho maior. Roberto, chegamos ao fim de novo de mais uma conversa. Quero te agradecer de coração. Não, foi ótimo. Você é um grande amigo, grande irmão. Muito obrigado. Bom. Eu acho que logo mais nós vamos te chamar de novo, porque você é uma das figuras que conhece muito governança corporativa. Eu acho que a gente precisa de você aqui no programa para poder dar as opiniões e o jeito. Agradeço. Agradeço de coração. Se você quer ver este e outros programas, veja pelo site e até a próxima. Muito obrigado.